Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Seja bem-vindo a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto. Hoje nós vamos falar de um assunto não muito habitual. Basicamente nós não falamos desse tipo de assunto, mas hoje, dada a importância desse assunto, desse acontecimento, nós somos obrigados a comentar um pouco sobre essa questão, tá? Nós vamos falar hoje sobre conflito entre Israel e Hamas, ou seja, a guerra declarada entre Israel e Hamas. É sobre isso que nós vamos falar aqui, gente. Eu gostaria de chamar a atenção uma coisa rapidamente. Nós não viemos aqui falar sobre esse assunto para fazer sensacionalismo aqui, nem para tentar aproveitar da situação que está acontecendo. Nós achamos interessante, já que é um assunto que envolve o povo judeu, que tem a ver com cristãos, ok? A base da nossa fé é judaica, a base da nossa tradição cristã tem a ver com Israel, e sendo um canal cristão, falando do assunto de cristianismo no mundo todo, nós achamos mais do que necessário a gente comentar sobre essa situação. Só que detalhe, normalmente a mídia, de forma geral, ele trata essa situação de Israel e grupos terroristas ali próximo apenas como um assunto político e um assunto geopolítico. Nós aqui vamos tratar desse assunto. Vamos abordar a parte política e geopolítica, obviamente, mas como nós falamos aqui de cristianismo, nós vamos abordar do ponto de vista espiritual, tá? Muitos aí falam de tudo, menos abordar o conflito à base de valores religiosos e valores cultural desse conflito entre Israel e países vizinhos ali, tá? Então isso que nós vamos fazer aqui. Então encaminhe esse vídeo para mais pessoas, se inscreva no canal se você achar interessante, você que não é inscrito, e dá like aí para apoiar nosso trabalho. Muito bem, então vamos lá. Conflito, ou seja, guerra entre Israel e grupo Hamas. Muito bem, eu gostaria de colocar aqui, fazer levantamento de 3 ou 4 pontos principais. Eu vou começar a abordar a questão histórica desse conflito, do Estado de Israel ali, onde ele está situado ali no Oriente Médio. Eu gostaria de abordar um pouco sobre a questão geopolítica, falar um pouco do horizonte desse conflito e também as questões culturais e espirituais que envolvem essa questão que ninguém fala. Ninguém aborda questões de valores culturais e espirituais. Para mim, é a base e a plataforma de todo esse conflito. Ok, gente? Muito bem. Então, vamos lá. Embora, como eu falei para vocês, embora a minha formação acadêmica ele envolve ciências políticas e geopolítica, mas eu gostaria, no final, focar mais no lado espiritual da coisa, já que o nosso trabalho aqui e o nosso canal fala de questão de cristianismo. Muito bem, então vamos lá. Qual a história de Israel no meio de todos os vizinhos que são islâmicos? Qual que é a origem de todo esse conflito? Eu quero trazer questões históricas rapidamente para todos nós observarmos e tirarmos também as nossas conclusões. Nós aqui estamos trazendo informação, cada um tira a sua conclusão como queira, ok? Mas a nossa obrigação trazer um pouco uma abordagem histórica para poder facilitar entendimento. Muito bem. Bom, gente, Estado de Israel, vamos voltar lá atrás. Depois que o povo de Israel saiu do Egito, 40 anos depois de deserto, então eles vão conquistar terras de povos cananeus, heveus, girgazeus. Ali eles conquistam então um território que espiritualmente foi prometido por Deus. Então eles conquistaram todos esse território, dividindo cada porção para cada tribo de Israel, ok? Então, Estado de Israel, depois de muito tempo, muitos séculos, quase milênio ali deles estabelecerem nessa região, então eles vão passar por 2 fases de destruição total desse povo, ok? Total não, mas uma destruição em parcelas, vamos dizer assim. Foi destruído boa parte de Israel durante 2 vezes. Então vamos lá, qual a primeira vez? A primeira vez de destruição do Estado de Israel, como um Estado-nação, foi no ano 587 a.C., ok? Com Nabucodonosor, ele então destruiu todo o povo ali e levou para cativeiro. Mas antes vieram os assírios, que destruíram a maioria dos povos de Israel que habitavam o norte. Mas o maior impacto ali da região nós vamos ter ano 587, com Nabucodonosor, que vai dominar antes de Cristo, tá? 587 a.C., com Nabucodonosor, vai destruir toda a Judeia ali, levar o povo para o cativeiro. Segunda maior destruição, na verdade podemos colocar aqui como terceira, porque a primeira vai ser com os assírios, segundo em 587 a.C. com
Nabucodonosor. E a terceira destruição vai ser ano 70 depois de Cristo. Ano 70 depois de Cristo, com o general Tito e Vespasiano, ok? Vespasiano e general Tito, eles vão distribuir no ano 70 depois de Cristo. E ali então começou a grande dispersão do povo judeu, conhecido como a diáspora judaica. Então, se espalharam para o mundo todo, enfraqueceram a cultura desse povo, a unidade desse povo de Israel. Então, a partir desse momento, os judeus vão se espalhar para o mundo todo. Então, gente, com essa destruição, o que vai acontecer, gente? No ano 132 depois de Cristo, ainda vai vir um outro acontecimento muito importante. O imperador Adriano, imperador romano Adriano, ele então vai reprimir uma rebelião que vai ser organizada por um judeu para atacar o Império Romano. Então, um judeu organizou uma rebelião contra romanos, e aí então o imperador Adriano, no ano 132 depois de Cristo, então o Adriano vai reprimir pesadamente essa rebelião, destruindo por completo então toda a estrutura política do povo judeu, ok? Então, depois de 132 depois de Cristo, aí acabou enfraquecendo realmente a organização política e social conhecida como Israel, ok? Então, dispersou totalmente o povo, e assim então, como uma forma de punir definitivamente Israel, esse território vai ser rebatizado novamente pelo Império Romano. Vão chamar essa região então de Síria-Palestina, ok? Na verdade, o nome Palestina é um pouco alusão a povos filisteus, que é uma forma mesmo de chamar inimigos tradicionais de Israel esse território, dar nome desse povo que é arqui-inimigos do povo de Israel, ok? Então, a partir de então, depois de Israel passar por essa região passar por diferentes nomes, vai então ser batizado pelo Síria-Palestina. E depois, desde então, muitos outros povos, muitos impérios, muitas expedições militares também vão ocupar essa região. Isso depois de dispersão do povo de Israel. Até aqui tudo bem, gente? Então, vai passar aí o general, o comandante Saladino, que vai dominar essa região posteriormente. Depois de Saladino, vai vir também até o Império Turco-Otomano, vai dominar essa região. Sem contar no passado, antes do Império Romano, veio o Império Grego, que dominou, depois Romanos. Agora veio, por exemplo, Saladino, que dominou essa região. Depois vai vir o Império Turco-Otomano. Vários grupos políticos, vários impérios vão ocupar essa região, ok? Muito bem. Então, passado muito tempo, por interesses econômicos, ok? Os britânicos vão ocupar também a região. Mas os britânicos não vão ocupar a região porque eles querem estender território, talvez seja, mas basicamente em busca de riqueza mais importante, que é petróleo, porque o Oriente Médio, região ali, os ingleses, os britânicos julgavam que com certeza tivesse petróleo nessa região. Então, tanto é que eles ficaram por mais de 30 anos, quase 30, um pouco mais, investindo nas pesquisas, gastaram muitos recursos ali para poder encontrar petróleo. Depois que eles chegaram à conclusão, depois de várias décadas, chegaram à conclusão que ali não tinha petróleo, então os britânicos vão largar a região, vão desistir da região e deixar o território. Ok, gente? Bom, pessoal, depois de tudo isso, em seguida vai começar a ser gestado a ideia de sionismo, ok? Sionismo, ou movimento sionista, ele surgiu na Europa, por judeus, descendentes judeus na Europa, basicamente na Áustria. Ali vai surgir a ideia de realocar povos judeus na sua terra de origem. Então esse movimento sionista vai ganhar força bastante na Europa, ok? E muitos judeus do mundo inteiro vão apoiar essa ideia, até que, chegado o final de Segunda Guerra Mundial, levando em conta que judeus foram mortos, passaram por chacinas, passaram por holocausto, perdeu-se muitos judeus. Isso reforçou a ideia de movimento sionista, ou seja, realocar povos judeus no seu país, no seu lugar de origem, que é Israel. Esse movimento ganhou muita força desde antes de Nações Unidas, ainda era Liga das Nações,
até chegar às Nações Unidas, acharam que é justo relocar esse povo que sofreu muito, principalmente com o nazismo, criar um Estado onde eles possam ser realocados. E assim, então, a ideia do movimento sionista ganhou força, ganhou corpo. Então, foi aprovado em Nações Unidas a criação do Estado de Israel em 1948. Então, em 1948, criou-se Estado de Israel. Então, onde esse Estado seria? Lugar de origem desse povo. Ok? Mas veja bem, esse lugar de origem do povo judeu já havia passado vários outros povos, vários outros conquistadores, várias outras culturas. E foi assim então que se estabeleceu a povo árabes, porque o Saladino era árabe. Então ele dominou essa região, então ali surgiram árabes ao longo do tempo, ok? Surgiram árabes, inclusive descendentes desses grupos hoje que reivindicam Jerusalém, ali Palestina, como o seu território, ok? Então, não significa que Israel foi fundado num território que era território árabe. Foi forçosamente criado ali por conta da pressão dos Estados Unidos e Nações Unidas. Não, era lugar de origem do povo de Israel, terra onde eles receberam com direção espiritual de Deus, terra prometida, ok? Bom, nasceram outros grupos ali, descendentes árabes, com conquistas árabes, turcos otomanos e tal. A região foi islamizada e agora Israel tem que ser realocada, nação de Israel tem que ser refundada dentro agora de um território que foi ocupado pelos islâmicos. Então aí surgiu, e aí começou então um grande conflito nessa região. Israel reivindicando terra dos seus antepassados, lugar de origem deles, enquanto árabes estão dizendo nossos bisavós, tataravós nasceram aqui porque realmente nasceram, mas a terra é dos judeus historicamente. Ok? Então aí que começou o conflito. Beleza, gente? Então até aqui eu creio que todo mundo está me entendendo. Mas vamos lá. Agora, qual é o horizonte desse conflito? Bom, o horizonte desse conflito é algo que, na minha visão, no meu ponto de vista, não é algo que vai acabar tão cedo. E não ninguém, porque as partes não estão dispostos a negociar e não estão dispostos a ceder. Ok? Se fosse assim, muitas negociações que aconteceram desde Guerra de 6 Dias, vários outros conflitos que aconteceram, várias negociações com a OLP, Organização de Libertação da Palestina, com o próprio Hamas, com Fatah, com Hezbollah, com Ali, povo de Jordânia, todos esses grupos terroristas que querem destruir Israel. Qual que é a ideia central? Não tem negociação porque todas essas organizações políticas terroristas, eles querem destruir, eliminar definitivamente o povo de Israel. E Israel não está disposto a desproteger o seu povo. Ele tem que proteger o seu território, proteger o seu povo, proteger quem ele é, proteger a sua nação. Então todos vão usar forças imensuráveis para cada um tentar sair vitorioso. Aí que então está o problema. Então o horizonte desse conflito, ele envolve então, terceiro ponto, questões de valores culturais, religiosos e também questões políticas de nação, de território. Ok, gente? Bom, Hamas não quer só um Estado islâmico de Palestina. Nem Hamas, nem Fatah, nem OLP. O que eles querem é destruir o Estado de Israel, apoiado por muitas nações ali do Oriente Médio árabes. Tá? Muitos países que eu não vou citar nome aqui, mas muitos deles financiam, inclusive, financiam abertamente esses grupos terroristas. Ok, gente? Bom, pessoal, Israel, do outro lado, eles têm que defender de unhas e dentes, com unhas e dentes, a sua nação, o seu povo, o seu território, o seu Estado, ok? Estado e nação eles têm que defender. Razão pela qual eles vão usar toda a força possível para retaliar, para garantir segurança para os seus filhos, seus netos, seu território. Ok? Todo mundo sabe, dentro da geopolítica, as nações, eles lutam o tempo todo para a sobrevivência. Nenhuma nação quer ser anulada. Então, por isso que existem guerras internacionais. Exatamente para fazer defesa do seu território e do seu povo. Ok? E do outro lado, eles vão usar todas as forças para validar os seus interesses. Caso da Hamas, Fatah e OLP. Ok? Agora, eu quero fazer, como o nosso canal fala de questões espirituais, questão de cristianismo, eu quero fazer última análise, que é a análise espiritual. Qual que é a análise espiritual que nós podemos fazer desse conflito? A minha visão particular é que Fatah, Hamas, Hezbollah, OLP, eles são braços, tentáculos de sistemas milenares
que tentou destruir o povo de Israel, que tenta até hoje destruir o povo de Deus, que é Israel, ok? Eles querem destruir Israel, povo de Deus, eles querem anular aquela nação, porque isso inclusive está no estatuto deles, destruir e aniquilar completamente Israel daquela região. Só que Israel é o povo de Deus. Eles se estabeleceram nessa região por conta de uma vontade espiritual de Deus. Israel não é um estado de se subestimar, talvez seja a nação militarmente mais potente de Médio Oriente, tem uma força extrema militar, tem bombas atômicas, inclusive, tem uma estrutura política, militar e econômica muito forte. Então, ele não vai desistir até que ele use forças até superior, ou até muito mais do que necessário para poder aniquilar seus inimigos. Então, o horizonte desse conflito tem muita coisa vindo para frente, não é fácil, pena que envolve mortes e muitas pessoas que acabam morrendo nesse conflito são crianças, mulheres, idosos, gente inocente que não tem nada a ver. Ok, gente? Então, isso que é triste, isso é extremamente triste, porque quem acaba sofrendo com todo esse conflito são inocentes, civis, mulheres, crianças, idosos, que não tem nada a ver com o conflito. Ok? Então, esse é um panorama geral que nós fizemos aqui, lembrando que o foco do nosso trabalho é sobre o cristianismo, por isso que eu trouxe, além da análise histórica, geopolítica, eu trouxe também um pouco de visão espiritual. No meu ponto de vista, novamente, Israel está sofrendo aquilo que ele tem sofrido desde a sua fundação, desde o início do povo de Israel, de um sistema antigo, babilônico, assírio, filisteu, ok? De todos os povos vizinhos que sempre quiseram destruir o povo de Israel. Eu creio que vai ser impossível, porque é povo de Deus, é uma nação escolhida e separada por Deus e colocou nessa região. E em último momento vai acabar sendo uma guerra espiritual, ok? Então, você que nos acompanhou até aqui, dá like, inscreva no canal se gostou dessa análise, encaminhe esse vídeo para mais pessoas, inscreva se você não é inscrito. Deus te abençoe, estamos juntos e até mais!